Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer uma figura super clássica de reversão, o oco ou o okoi, que acabou de acontecer no mini dólar, que gerou cerca de 200 pontos, ou seja, com um contratinho que requer uma margem de 20, R$ 25, você poderia ter gerado um lucro de R$ 2.000 em 2 dias. É uma figura clássica, porém ela precisa ser utilizada no contexto correto. A gente vai dar uma olhada nisso agora, vamos lá? E se você quiser ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, análise gráfica, estratégias de trades, análises matinais, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um recadinho bem rápido é que se vocês entrarem no nosso canal do YouTube, clicarem em playlists e depois em estudos sobre candlesticks, vocês vão encontrar outros vídeos com outros padrões de reversão que podem ajudar bastante você no seu dia a dia como trader. Primeiramente, bem rapidinho, a gente vai se recordar o que é uma figura de pivô de alta e pivô de baixa. Primeiramente, um pivô de alta é quando você tem a constituição de um topo, um fundo ascendente e um topo ascendente. Isso daqui é um pivô de alta. Então, quando você tem o rompimento do topo anterior, você tem a confirmação de um pivô de alta. E o mesmo para um pivô de baixa. Quando você tem a formação de fundos e topos descendentes, você tem uma figura de pivô de baixa. Com esse conceito em mente, o que é um pivô, a gente vai entrar na figura de oco agora, propriamente dito. Nesse caso, a gente tem a figura de um pivô de alta aqui desenhado, já que a gente tem um fundo ascendente e um topo ascendente, e o oco se dá na formação de um topo mais baixo do que o topo anterior, ou seja, numa falha de rompimento do topo anterior. Nesse sentido, a gente tem a formação de um ombro, de uma cabeça e de um ombro. A junção dos dois fundos anteriores, a gente chama isso de linha de pescoço. Quando essa linha de pescoço é rompida para baixo, essa figura de oco é efetivada e a gente projeta o alvo dessa figura da seguinte forma. A gente pega a amplitude do topo da cabeça até a linha de pescoço e projeta isso para baixo. Dessa forma, a gente encontra o alvo da operação num rompimento de oco. O okoi, ou o ombro, cabeça-ombro invertido, tem o mesmo racional, a mesma lógica do que o oco, só que, como o próprio nome diz, acontece de forma invertida. Então, a gente consegue ver aqui o ombro, a cabeça e o ombro virados para baixo, e no rompimento da linha de pescoço, essa figura de okoi é efetivada e a projeção no alvo dessa operação acontece da mesma forma. A gente pega a amplitude da cabeça até a linha de pescoço e projeta isso para cima. Ou seja, o okoi é exatamente igual ao oco, só que de forma invertida, como o próprio nome diz. Agora, o fundamental para mim, quando a gente decide operar esses padrões, é o contexto. É fundamental que o oco esteja próximo a uma região de resistência e que o okoi esteja perto de uma zona de suporte. Inclusive, a gente tem até um vídeo bem legal sobre regiões de oferta e demanda que explica muito bem essas regiões de suporte e de resistência. Então, quando a gente tem a formação de um oco, que vai ser um exemplo prático que a gente vai ver daqui a pouco e que aconteceu há 2 dias atrás, é vital que tenha havido uma tendência de alta anterior e depois a falha do rompimento da cabeça, como a gente viu agora há pouco. Eu falo isso por quê? Porque no mercado lateral, no mercado consolidado, é muito comum a gente ver falhas de rompimento de topos ou de fundos anteriores. Isso não significa dizer que a gente tem esses padrões de oco e de okoi. Isso é apenas uma característica desse ciclo de mercado consolidado. Então, como eu falei, para operar esses padrões, fiquem bem ligados no contexto. E agora a gente vai ver um caso prático no mini dólar que gerou 200 pontos, que a gente antecipou essa figura na nossa análise matinal da última quarta-feira.
Só que para mim, nesse momento, o mini dólar está fazendo uma figura muito parecida com ombro, cabeça a ombro, figura de oco bem tradicional. A gente teria um ombro aqui, a cabeça aqui, um outro ombro, o rompimento dessa linha de pescoço, um pullback, e ele pode vir aqui para baixo caso essa figura realmente seja efetivada. Deu um problema aqui na minha câmera, me desculpem, mas a gente vai seguir assim. Bom, então vou fazer aqui um Fibonacci. Então, se ele romper efetivamente essa figura de oco para baixo, o alvo do dólar seria aqui nessa região de 5,55. Então, se a gente olhar para o mini dólar, para o gráfico diário, a gente vê claramente uma tendência de alta e a gente pode ver aqui a formação de dois topos históricos. Esse daqui é o topo histórico anterior e esse daqui o atual topo histórico. E se a gente passar para o gráfico de 60 minutos, que foi o gráfico que eu visualizei essa figura de oco, então aqui a gente tem um ombro, a cabeça e o ombro. Então a gente consegue observar que a cabeça desse oco é exatamente o topo histórico do mini dólar, o topo histórico atual, e que a linha de pescoço é o topo histórico anterior. Ou seja, o rompimento para baixo do topo histórico anterior muito provavelmente levaria o mini dólar para baixo. Então, utilizando aqui a nossa projeção e pegando aqui a setinha, pegando aqui da amplitude da cabeça até a linha de pescoço e copiando essa setinha para baixo, a gente consegue ver que o mini dólar chegou exatamente no alvo que a gente projetou. Eu gosto de usar aqui o Fibonacci, eu já deixo a projeção de 200% formatado, então aqui o rompimento dessa linha de pescoço levou o mini dólar justamente para o alvo que a gente antecipou há 2 dias atrás. Bem legal, né? E claro, eu não poderia esquecer, como eu falei no início do vídeo, quem viu essa operação e acreditou no alvo, teria com um contrato gerado um pouco mais de R$2.000 de lucro. A gente coloca uma venda aqui na linha de pescoço, o objetivo no alvo projetado, e a gente pode ver aqui que o resultado teria sido um pouco mais de R$2.000. 200 pontos no dólar é bastante coisa, então é um resultado bem significativo. Então, pessoal, com isso a gente deixa mais um padrão de reversão para vocês adicionarem no arsenal de trades de vocês. E como eu mencionei, é super importante prestar atenção no contexto para realizar essas operações. Se vocês acharam esse vídeo útil, por favor, deixem seu like e nos sigam nos nossos canais de comunicação melhores descritos aqui abaixo desse vídeo. Grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus.